Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à parte 2 do nosso módulo O que é Biologia. Eu sou o professor Souza, professor de Ciências da Natureza aqui do Spartacus e vamos lá começar mais uma videoaula. Então, nós aprendemos na aula anterior que o conceito mais clássico de biologia é que é a ciência que estuda a vida. Porém, nós chegamos à conclusão que definir vida é algo muito complicado. Os cientistas ainda não conseguiram definir vida, mas conseguiram definir quais características expressam a vida. Então, nós aprendemos que o conceito, de certa forma, mais correto, digamos assim, para definir biologia, seria uma ciência da natureza responsável por estudar os seres vivos em composição, organização, funcionamento e comportamento. É necessário que a gente compreenda qual é a hierarquia dos sistemas biológicos. Primeiro, tudo que existe na natureza é formado por átomos. Os pré-socráticos foram os primeiros a dizer isso, né? Modelo aí de Demócrito e Leucipo, Demócrito, pai do atomismo, né? Então, tudo começa com o átomo. Lá na química, nós aprendemos que os átomos, eles tendem a formar ligações para estabilizar segundo a regra do octeto, algo que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, esses átomos vão se juntar e vão formar moléculas. As moléculas vão se juntar e vão formar organelas. As organelas se juntam e formam células. As células vão se juntando, vão se diferenciando e quando elas têm funções semelhantes, elas vão formar um tecido, como por exemplo o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, o tecido adiposo, o tecido epitelial. O tecido nervoso, pessoal, é aquele que vai formar o sistema nervoso. O tecido epitelial é o que forma o nosso epitélio de revestimento, ou seja, a nossa pele. E o tecido adiposo é formado pelos adipócitos, que são células que são armazenadoras de gordura, certo? Então, os tecidos, eles vão se juntando e vão formando os órgãos, não é? No caso, o cérebro é um órgão que é formado por tecido nervoso, constituindo aí o nosso sistema nervoso central. Os órgãos se juntam e vão formar sistemas. Eu tenho o sistema digestório composto por boca, que é um órgão, composto pelo esôfago, que é um órgão, pelo estômago, que é um órgão, pelo intestino, fígado, pâncreas e o ânus. Tudo isso são órgãos que têm a função de digerir os alimentos, formando o nosso sistema digestório. Os sistemas vão se juntando e vão formar os organismos. Os organismos se juntam e formam populações. As populações vão se juntar, diferentes populações se juntam, como por exemplo, uma população de humanos. Em uma cidade nós temos uma população de humanos, uma população de cachorros, uma população de gatos, uma população de baratas, uma população de passarinhos. Essas populações vão se juntando e vão formar o que nós chamamos de comunidades. As comunidades se juntam com fatores químicos e físicos e formam os ecossistemas. Os ecossistemas da Terra se juntam e formam o que nós chamamos de biosfera ou de esfera da vida. O que eu quero que vocês compreendam? Que de átomo até molécula, isso é estudado pela química, tá? E quando a abordagem é uma abordagem biológica, átomo e molécula, certo? Átomo e molécula vão ser estudados em uma parte que nós chamamos de bioquímica. As organelas citoplasmáticas e as células vão ser estudadas em uma área da biologia que nós chamamos de citologia. Os tecidos são estudados pela histologia. Os órgãos e os sistemas vão ser estudados dentro da fisiologia que aborda o funcionamento dos organismos, certo? Então a fisiologia também estuda, de certa forma, o organismo. E de população até a biosfera, ou seja, populações, comunidades, ecossistema e biosfera são estudados por uma outra parte da biologia que nós chamamos de ecologia. Ou seja, a biologia é uma ciência e essa ciência é dividida em várias áreas para que o estudo ele fique bastante
organizado. Observe essa imagem. Nós temos um dodô e temos uma pedra. Ou lhe faço a seguinte pergunta: quem desses dois é um ser vivo? Eu espero que você tenha respondido que é o dodô, certo? Porque pedra, obviamente, não é um ser vivo. Mas como nós podemos dizer que pedra não é um ser vivo e um dodô é um ser vivo? A partir de características. Senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades, as características de um ser vivo. A primeira característica que nós vamos analisar é a sua composição química, ou seja, todo organismo, como nós já vimos anteriormente nos níveis de hierarquia de sistemas biológicos, são formados por átomos, certo? Basicamente, os seres vivos são formados por 6: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, formando uma palavrinha chamada chonks, certo? Então, esses 6 elementos, eles vão se juntando e vão dando origem aos organismos, certo? A bioquímica, ela vai ser responsável por estudar os organismos como sendo um sistema químico, ou seja, ela estuda como esses 6 elementos conseguem formar um organismo tão complexo quanto o ser humano. Ou seja, ela estuda a nível molecular, a nível atômico, a nível químico os organismos e como eles funcionam. A segunda característica é a organização. Pela teoria celular, nós dizemos que todo ser vivo é formado por células, com exceção dos vírus, que a gente vai entender em uma videoaula à parte do porquê que eles são considerados seres vivos, certo? Então, quanto à quantidade de células, um ser vivo ele pode ser acelular, que é o caso dos vírus, ou seja, eles não possuem células, unicelulares, quando possuírem apenas uma célula, por isso que a gente coloca unicelular, porque só possui uma célula, da ideia de muitos, né? Pluricelulares, ou seja, possuem muitas células. Aí eu lhe faço a pergunta: o ser humano é uni ou pluricelular? Obviamente é pluricelular. Aquele fungozinho que é utilizado na fabricação de cerveja, de vinhos, né, para fermentação, as leveduras são fungos unicelulares, as bactérias são unicelulares, as plantas são pluricelulares, certo? Também podemos definir o organismo quanto à presença de organelas membranosas. Gente, isso aqui vocês aprenderam como sendo a presença de uma membrana no núcleo, a carioteca, né? Os seres procariontes ou eucariontes. Hoje, nós não utilizamos a carioteca para definir isso. Nós utilizamos as organelas citoplasmáticas. Por que nós utilizamos organelas? Porque as organelas elas possuem uma característica de membrana, como por exemplo o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, certo? Que são organelas de aspecto membranoso. Então, os organismos que possuem essas organelas membranosas, nós chamamos de organismos eucariontes. Obviamente, a gente conta também com o fato deles terem um núcleo organizado, enquanto que os seres procariontes, são os organismos que não possuem esse núcleo organizado, ou seja, o DNA está disposto no citoplasma mesmo, enquanto que nos eucariontes isso está bem organizado, tá? É válido ressaltar que a única organela que não é membranosa são os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica. Nós vamos estudar, pessoal, cada um dessas características isoladamente quando nós estivermos estudando reino fungi, reino monera, entendeu? As questões lá dos reinos, beleza? Essa videoaula é apenas para lhe apresentar um vocabulário. Então, vou jogar aí uma imagem. Joga aí a imagem. Então, pessoal, essa primeira imagem é a de uma célula que a gente define como sendo procarionte. Note que o material genético dela está disposto no citoplasma, está solto. Essa segunda imagem é a imagem de um organismo eucarionte, ou seja, um organismo que possui carioteca. O DNA está guardado dentro de um núcleo, certo?
Veja que a célula procarionte é uma célula mais simples e a célula eucarionte é uma célula um pouco mais complexa. Fechou? Então, voltando. Nós temos aí os exemplos, né, de seres unicelulares, protozoários, bactérias e alguns fungos, pluricelulares, mamíferos, répteis e equinos, e os procariontes do domínio Archaea e bactéria e eucariontes do domínio Eucária. Como assim domínio, Emanuel? Antes nós estudávamos a partir dos reinos. Hoje nós estudamos a partir dos domínios, que como está representado nessa figura. Note que nessa região em amarelo nós temos o ancestral comum que deu origem a todos os outros seres vivos. E nessa região aqui nós temos as bactérias, tá? Que são procariontes. Nesse outro ramo nós temos aqui as arqueobactérias, né? As bactérias que vivem em condições bastante adversas, também são procariontes. E aqui no domínio Eucária, todos os organismos que são definidos como sendo eucariontes. Detalhe: a citologia é a área da biologia que estuda a organização dos seres vivos em nível celular, certo? Outra característica é o metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações químicas. Essas reações podem ser reações de construção, que a gente chama de reações anabólicas ou de reações de anabolismo, como, por exemplo, a fabricação de proteínas, né, a síntese proteica, ou até mesmo a formação da glicose a partir do processo de fotossíntese. Ou ainda reações de catabolismo, reações catabólicas de quebra, como por exemplo a reação de oxidação da glicose no processo de respiração celular para a obtenção de energia. Uma outra característica é a resposta a estímulos. Observe esse vídeo. Possivelmente você notou que esse senhor respondeu a um estímulo ambiental que foi essa buzina que estava um pouquinho baixa, né? Para a gente dizer o contrário. Mas outra forma da gente avaliar essa resposta a estímulos é justamente no atendimento hospitalar e principalmente no atendimento pré-hospitalar. Como assim? É provável que você já tenha visto os socorristas analisarem os olhos de um paciente. Quando eles fazem esse tipo de análise, eles estão seguindo uma sequência de eventos que a gente chama de ABCDE do trauma, certo? A gente vai analisar as pupilas e a partir disso a gente já consegue ter um diagnóstico, um possível diagnóstico para aquela determinada situação. Como por exemplo, se as pupilas estiverem simétricas e reagindo à luz, se você pegar uma lanterninha, colocar perto da sua pupila, você vai notar que sua pupila contrai. E se você tirar essa luz rapidamente, você nota que ela dilata, certo? Então ela tem essa resposta à luz. Se elas estão simétricas e reagindo à luz, é uma condição normal e a gente chama de isocóricas, né? Pupilas normais são pupilas isocóricas. Se as duas pupilas estiverem bastante contraídas e não responderem à luz, né, não tiverem reação à luz, nós chamamos isso de miose, que pode indicar uma lesão do sistema nervoso central ou então uma overdose, né, um abuso excessivo de drogas, de toxinas. As pupilas, se uma delas estiver bastante dilatada e a outra contraída, ou seja, estiverem assimétricas, isso é um caso de anisocoria, pupilas anisocóricas, que pode indicar um AVC, né, um acidente vascular cerebral, que hoje nós chamamos de AVE, acidente vascular encefálico, ou traumatismo craniano. E no caso de midríase, ambas as pupilas estarão dilatadas, que pode indicar um ambiente com pouca luz, anóxia ou hipóxia, ou seja, má oxigenação de tecidos, inconsciência, estado de choque, parada cardiorrespiratória, hemorragia ou traumatismo crânioencefálico. A partir da avaliação das pupilas, nós já conseguimos determinar o estado de gravidade de um determinado paciente. Ainda utilizando a característica de resposta a estímulos do ambiente, nós temos a escala de Coma de Glasgow.
Ou seja, é uma escala que a gente vai atribuir uma determinada nota com máximo de 15 e mínimo de 3, analisando 3 parâmetros. Primeiro, a abertura ocular. Segundo, resposta verbal. E em terceiro, a resposta motora. Se eu tenho um paciente que ele não abre os olhos espontaneamente, mas quando eu falo, ele também não abre, mas quando eu falo, eu faço um estímulo doloroso, ele responde, ele abre os olhos, ou seja, a sua abertura ocular é em relação a um estímulo doloroso, ou seja, a dor, então isso aqui já me atribui a nota de 2 nesse primeiro parâmetro. Em caso de resposta verbal, se ele não tem nenhum tipo de resposta verbal, então a gente coloca o quê? Resposta verbal, nenhuma resposta verbal, a gente atribui nota 1, já somando 3. Resposta motora, se ele faz um movimento de retirada, como você faz um estímulo doloroso e ele quer retirar sua mão de lá de perto, então você já atribui uma nota 4. Então, nesse caso, o paciente que possui classificação de 2, mais 1, mais 4, na escala de Glasgow, ele está com Glasgow 8, ou seja, é um paciente que a gente vai colocar para respirar por aparelhos, que é a famosa intubação, certo? Gente, esse negócio de pupilas e escala de coma de Glasgow foi apenas um exemplo para vocês compreenderem essa característica de resposta a estímulo, certo? Isso não cai em nenhum tipo de vestibular, pelo amor de Deus. Uma outra característica é a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Estudos comprovam que após a morte de um indivíduo, as suas células elas começam a tentar ressuscitar o corpo, certo? Por quê? Porque com a morte há um desequilíbrio no organismo. E como ele quer manter um equilíbrio, ele quer manter a sua homeostase, então o corpo ele tenta se recuperar desse choque, certo? Aí nós temos os animais de sangue quente, que são endotérmicos ou homeotérmicos, que são as aves e os mamíferos. Eles conseguem manter sua temperatura corpórea, certo? Enquanto que os animais de sangue frio, que a gente pode chamar de ectotérmicos ou poiquilotérmicos, como por exemplo os anfíbios, eles dependem de variações do ambiente, como por exemplo o jacaré. Se tiver muito quente, ele vai para a água, mas se tiver muito frio, ele vai para o sol. Por isso que ele consegue regular a sua temperatura a partir de uma condição do ambiente. Outra característica de equilíbrio é o pH do sangue, não é? O nosso sangue ele não pode ter um pH nem muito ácido, nem um pH nem muito básico. Ele tem uma determinada faixa normal, que é de 7,35 até 7,45. Isso é a faixa normal de pH do sangue. Agora, se esse pH desce abaixo de 7,35 ou sobe acima de 7,45, se ele cai abaixo de 7,35, nós temos o caso de acidose metabólica. Se ele passa de 7,45, nós temos o caso de alcalose. Acidose, porque ele está ficando mais ácido. Alcalose, porque ele está ficando mais alcalino, mais básico, certo? E nesses extremos, abaixo de 6,85, nós temos morte celular. E acima de 7,95 também a morte celular, tá? Esse esquema aí é um esquema que nós chamamos de sistema tampão, sistema de tamponamento, que impede que o pH do sangue ele varie muito bruscamente ou tenha grandes variações, permitindo que haja manutenção dessa faixa de pH, mesmo quando você fornece íons H+ para o sangue. Outra característica é a característica de crescimento. Os seres unicelulares, eles crescem aumentando o tamanho da célula, aumentando o volume celular. Enquanto que os pluricelulares, essas células começam a fazer um processo de divisão que nós chamamos de mitose, aumentando a quantidade de células e ao mesmo tempo também aumenta o volume celular. Outra característica é a característica de reprodução, que pode ser uma reprodução sexuada ou gâmica, ou seja, com gametas. Um exemplo é a fecundação cruzada, como um macho cruzando com a fêmea, certo? Isso aí há o contato dos gametas, ou com a autofecundação, como pode ocorrer aí com as plantas, não é?
Uma reprodução também pode ser uma reprodução assexuada ou agâmica, que é sem gametas, como por exemplo um brotamento, formação de um broto, ocorrendo principalmente aí com os organismos, os animais mais primordiais, né? No caso dos poríferos, que eles conseguem se reproduzir por brotamento, né? O porífero está lá no seu cantinho, de repente um conjunto de células começam a se dividir, formam um brotozinho, esse broto cai e forma um outro ser vivo. Ou com divisão binária, como ocorre nas bactérias, né? Uma bactéria dando origem a outra bactéria, certo? Ocorrendo aí o que a gente chama de divisão binária. Esse exemplo aqui é quando se tem os gametas, né? Um espermatozoide com o óvulo, o espermatozoide encontra o óvulo, dá origem ao zigoto, né? Ocorrendo aí a fecundação. Se está utilizando o gameta, esse tipo de reprodução é uma reprodução que? Sexuada. Aqui nós temos uma bactéria. Note o seguinte, esse negocinho vermelho aqui é o material genético, tá? Beleza, esse material genético está solto no citoplasma, enquanto que aqui, ó, o material genético ele está dentro de uma cápsulazinha, dentro de um núcleo. Então, esse material genético aqui está organizado. Portanto, esse organismo é um organismo muito bem, um organismo eucarionte. Enquanto que esse daqui, com o material genético solto no citoplasma, é um organismo que? Fala procarionte. Isso, procarionte. Então, não tem gameta nesse caso. A célula se divide por bipartição e vai formar duas células cílias que são basicamente o que? A mesma coisa, certo? Basicamente, quando há um processo de reprodução assexuada, você está fazendo uma xerox, tá? Não há variabilidade genética. Aqui há variabilidade genética. Note, aqui eu tenho um N, aqui eu tenho mais outro N, junto os dois e formo 2N. Nesse caso, ocorre o que nós chamamos de variabilidade genética, que nós vamos compreender um pouco mais lá na frente, tá? Por isso que é importante que você acompanhe as nossas videoaulas. Enquanto que esse processo aqui vai basicamente formar xerox, beleza? Uma outra característica, olha aí ela aparecendo, a variabilidade genética. Gente, a variabilidade genética nada mais é do que a transmissão de características aos seus descendentes, certo? Se a característica é boa, ela continua. Se ela é ruim, ela desaparece, tá? Essa transmissão de característica vai ser estudada pela genética. Veja que eu falei que quando a característica é boa, é favorável a um determinado organismo, ela continua. Por que ela continua? Se é favorável a esse organismo, o organismo vai se reproduzir. Se o organismo se reproduz, ele passa essa característica para os seus filhotes, para a sua prole. Essa prole também vai se reproduzir e assim continua transmitindo as características aos descendentes. Mas se for uma característica ruim, consequentemente, esse organismo ele possivelmente ou vai reproduzir menos ou não vai reproduzir. Então, se ele não gera descendentes, ele não consegue transmitir suas características. Então, o ambiente ele consegue selecionar qual organismo vai colonizá-lo a partir das características de cada organismo. Como, por exemplo, o ser humano não consegue colonizar o ambiente aquático. Por quê? Porque a gente não consegue extrair o oxigênio da água. A gente tem respiração pulmonar, não respiração branquial. Consequentemente, os peixes foram quem tiveram sucesso evolutivo dentro do ambiente aquático, enquanto que o ser humano não. Então, no ambiente aquático, quem é que predomina? O peixe. Então, o peixe que se reproduz. E no ambiente terrestre, quem predomina? O homem. Em relação ao peixe, tá, pessoal? É o homem. Então, o homem, no ambiente terrestre, tem maior sucesso de reprodução do que um peixe, obviamente. E o peixe no ambiente aquático, tá? Tendo mais sucesso de reprodução em relação ao homem no ambiente aquático. Fechou? Então, a seleção natural, que foi proposta por Charles Darwin, é estudada pela evolução e na filogenia, beleza? Questãozinha aí da FUVEST para a gente praticar o que a gente aprendeu nessa videoaula. Analise as afirmações abaixo referente aos seres vivos. 1. Relacionam-se e modificam o meio. Está correto. Reproduzem-se sexualmente. A gente viu que as bactérias se reproduzem
por reprodução assexuada. Então, nem todos os seres vivos vão se reproduzir de forma assexuada, tá? 3. Responde a estímulos ao meio. Sim, todo ser vivo ele responde a estímulos. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica. Gente, matéria orgânica aqui que ele está falando é a glicose, tá? Somente as plantas conseguem capturar o gás carbônico para formar a glicose a partir de um processo que a gente chama de fotossíntese, realizado por bactérias, algas e algumas cianobactérias, tá? Então, são características comuns a todos os seres vivos. Obviamente, o gabarito dessa questão é a letra C, tá, pessoal? Relacionam-se e modificam o meio e respondem aos estímulos do meio. Como, por exemplo, como assim relaciona-se com o meio? Gente, está muito quente, o que você faz? Você fica com a menor quantidade de roupa possível, não é? Você vai ficar no sol? Não, você procura uma sombra. Se você chega a um local, tá deserto, tu quer colocar água em algum canto, tu planta uma árvore para fazer sombra. Então você acaba modificando o meio e se relacionando com o meio no qual você está inserido. E a resposta a estímulos, a gente já viu aí vários exemplos a respeito disso, né? Questãozinha da Universidade Federal de Porto Alegre, de 2016. Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Pessoal, isso é uma questão de hierarquia de sistemas biológicos, né? Então, a célula se junta e pode formar um órgão? Não, ela vai formar o quê? Ela forma tecido, certo? Então, com isso, nós já conseguimos fazer essa questão aqui por eliminação. Nós conseguimos eliminar aí a alternativa B, certo? A alternativa D e a alternativa E. Beleza? Ficando aí apenas com a alternativa A e a alternativa C. Beleza, células se juntam e formam tecidos. Os tecidos se juntam e vão formar órgãos, tá? Não um organismo. Então, gabarito aí é a letra C de casa, tá? Mas continuando. As células se juntam e formam tecidos. Os tecidos se juntam e formam órgãos. Os órgãos se juntam e formam sistemas. Os sistemas se juntam e formam os organismos. Beleza, pessoal? Então, essa videoaula está encerrada. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê o joinha. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que a gente responde. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Tchau.